E aí pessoal, tudo bem? Esse aqui é mais um podcast. Eu sou Ivan Sato. Eu sou Bia Raposo. Eu sou Bianca Yatalessi. Eu sou Isabela Rodrigues. E hoje a gente vai falar sobre os pets. Não as garrafas, tá? Que pets que você já teve, Bianca? Eu tava falando inclusive disso essa semana, que eu já tive um hamster, já tive peixe e eu tenho cachorro que não é meu, é da minha irmã, mas né, é meu também, porque quem dá remédio sou eu. Cachorro de casa é sempre da família inteira, né? Exatamente. Que eu me lembro foram esses. Ah, eu já tive um pintinho. Os coloridos? Eu já tive um pintinho, um filhotinho. Eu fiquei uma semana com ele e aí meus pais falaram, chega, agora vamos vai fazer pro nuggets. galinheiro, que vai virar galinha. Vamos fazer nuggets. Que pesado, Não, Bia. Beatriz. Ei. Mas foi esse o final. Nossa, que pesado, gente. Não, eu peguei... Quando eu ganhei, eu não sei por que eu ganhei esse pintinho. Ai, eu fui no Extra, e no Extra de vez em quando tinha umas feiras de pintinho. Meu Deus. Era aqueles Sempre, coloridos? né? De onde você vem mesmo? Não era colorido, era amarelinho. Normal. Que é isso? Que pintinho colorido? Você nunca foi na feira e estavam vendendo pintinhos Nossa, Bianca, coloridos? eu não acredito nisso. Que Não. você nunca Só viu tem isso em pintinho Guarulhos? colorido. Gente, mas é porque isso, pelo amor de Deus, vocês me matam. Porque você tinge o pintinho, né? Pra Mas ele é ficar super colorido. comum. Quando eu era... Agora não tem Comum mais. errado, né? Eu acho que hoje em dia não Nossa. tem mais, mas quando eu Acho era que não tem criança, mesmo. sempre tinha pintinhos de todas as cores Sempre na feira. aparecia na feira, Nossa. real. Eu nunca vi esse negócio de pintinho Era uma colorido. maldade, sim, porque você comprava um pintinho rosa. Ele nem vivia muito tempo. Caramba. É lógico, deve ter morrido intoxicado com a tinta, Bianca óbvio. chocada. Caramba. Pelo amor de Deus, gente. Tá errado, hein? Pelo É pra amor de fazer Deus. nuggets coloridos. Não, Bia, para de falar de nuggets, dos pintinhos, tadinho. Nuggets coloridos. São pets, não é Bia. comida. Pesado. E aí eu fui no Extra uma vez, eu e minha prima. E aí a gente ganhou. Mano, eu não sei se a gente ganhou ou se foi, tipo, muito barato, assim, sabe? E aí, todos os primos, cada um ganhou um É pintinho. promoção, né? É. Acima de tantos reais em compra, você ganha um pintinho, né? Exatamente. Aí a gente levou numa caixa de papelão, assim, pra casa da minha avó. Nossa. Aí chegou lá, porque, tipo, tinha um fundo do quintal e a gente ficou brincando com os pintinhos no fundo do quintal. Uhum. E aí, eu virei e fiz assim, ai, vamos dar banho no pintinho? A gente foi, encharcou o pintinho. A hora que minha tia viu, ela fez assim, ó, vocês vão matar o pintinho de gripe! Não pode molhar o pintinho, não sei o que, não sei o que lá. Tadinho. Aí viram que a gente não sabia cuidar, né? Também criança, né? Quantos anos você tinha? Exatamente. Ai, sei lá, a gente devia ter, tipo, 7, 8 anos. Nossa, não. Muito nova, muito nova. Sim. Sem noção nenhuma. E aí a gente pegou e levou eles num parque onde tinha patos e galinhas, assim, num cercado. E aí a gente deixou eles lá. Foi o meu animal mais rápido. Caramba. Durou, tipo, um dia. Durou tipo isso. Nem Um deu final pra, de semana. nem deu pra pegar, né? É. Pra pegar. Eu não lembro nem qual que era o nome do meu pintinho. Ficou um pouco obsceno, né? Mas tudo bem. Eu já evoluí problema. Um pouquinho disso. só. Não tem Talvez. problema. Eu tive um hamster uma vez. O nome dele era Era Rantaro. uma. Não, chamava Meg. E aí, uma vez eu cheguei Eu. em casa e ele ficava dentro de uma gaiolinha. Hum. E aí, tipo, o hamster, você coloca serragem no fundo, e aí você coloca a gaiola, e Sim. dentro da gaiola você coloca um pouquinho de serragem, assim, pra ficar fofinho pro hamster. E, gente, a Meg, ela era tão titiquinha, tão pequenininha, que ela conseguia passar no meio da grade, por baixo, Putz. e aí ela se escondia na serragem embaixo da gaiola. Nossa. Nossa. E aí, uma vez a gente ficou, e cadê esse rato? Que o rato tá perdido dentro de casa. Cadê? A gente foi olhar, ela tava ali debaixo, escondidinha. Ah. E a gente revirando a casa. Dormindo, né? Dormindo, assim, bem Hamster bonitinho. é um Oh, bagulhinho sério? pequeno, mas que faz uma sujeira gigantesca, né? O quê? Hamster, porquinho Hamster. da Índia. Não, Nossa, mas porquinho velho. da... Ela não fazia tanta É uma sujeira, fábrica não. de cocô, cara. Nossa. Os cocô dela era, juro por Deus, gente, não tem nem como medir. Quebra uma pontinha de um grafite, era isso. Nossa. Não era nada os muito cocôzinhos cocô. dela. Uma vez ela me depende. deu uma mordidinha assim, ó, na mão. Aí eu fiquei frustrada e nunca mais peguei ela na mão. Ah. Sim. E aí, um tempo depois, ela morreu.
Foi muito chateante o dia que ela morreu, sabia? Porque eu gostava muito dela. Trágico. Eu ouvi dizer que hamster é um dos bichinhos que é pior pra você ter em questão de Se apegar. De se apegar, porque ele vive o suficiente pra você se apegar, mas não o suficiente pra durar bastante. Porque ele vive 1-2 anos no máximo. Uhum. É muito pouco. Pouquíssimo. Então, tipo, a hora que você tá assim, ai, que amorzinho bonitinho, porque também não cresce, não tem como você pegar raiva, entendeu? sim. Não late. É que nem Não faz peixinho, barulho. beta. Não faz barulho, exatamente. Você só se irrita porque você tem que limpar a A toeira? caixa- Você ia falar. Não, eu ia falar ração, mas não é ração, é... Cocô. Não, gente, como chama? Eu acabei de gaiola. falar. Não. Serragem. Ah, serragem. Tem que trocar a serragem. Eu comprava uns pacotes, assim, juro, gigantes, assim, de serragem. Nossa. Aí era serragem compactada. Compadre. Era uma trampa. E você, Ivan, conta a história dos seus gatos. Dos meus gatos. Antes eu vou contar das tartarugas que eu tive. Você teve tartaruga? Eu tive 2 tartarugas. Era tartaruga, Quais não era os jabuti. nomes? Não era jabuti, eram tartarugas mesmo. Tinha o Max e o Kai, eu gostava muito de Beyblade nessa época. Cara, eu também. Inclusive, eu tenho 2 bichinhos que têm nomes de Beyblade. Sério? Aham. Sim. E eu tinha botado esses 2 nomes porque eu gostava, eu era pequeno, tinha o quê? 7? 6? Nem isso. Era bem pequeno. E meus pais não queriam me dar um bichinho porque eu não ia tomar conta e eles não queriam tomar conta. Aí eles me deram tartaruga, que não era tão difícil de cuidar. Que você não ia deixar escapar, bem né? É, que eu não... A gente morava em prédio, não tinha nem como escapar. Ah, você pior não conhece que minha tem, cachorra. cara. Ela já O meu pulou de um carro jabuti. em movimento. Mentira! O meu jabuti. O que aconteceu com você? Eu tinha um jabuti. E ele se fugiu? chamava White Tiger. Ah, White Tiger. Era Eu White lembro. Tiger Era. mesmo, era errado. Era? Aham. Ah, eu não lembro. Era White Tiger. Eu não Mas lembro. era por causa de Beyblade. Sim. Eu lembro dessa daí. Ele sumiu, ele fugiu. É isso. Como É você o fim deixou da um história. um jabuti fugir? E eu Porque- tenho. O meu avô tinha um primo que também tinha um jabuti que deixou fugir. Eu fico impressionada. Não, com mas isso. tipo, ele era lentão aqui. Nossa, ele era muito bonzinho, ele comia aqui Você na minha consegue mão. ser mais lenta do que um jabuti, Isabela. Mas deixa uma porta aberta perto de um jabuti e você vai ver a velocidade dele. É real. 2 metros por hora, né? Eu tenho 2 histórias. Esse jabuti era da minha avó. Eles eram muito velhos. Quando eu nasci, eles já estavam lá, enfim. Mas Daí- você não lembra quantos anos ele tinha quando ele fugiu? Não mas tinha, jabuti mas ele já vive. era bem velho. É muito tempo, né? Sim. Sim. Aí minha avó morreu e aí a gente ficou com eles e tal. Eram 2, um era cego, caiu na piscina e morreu. E aí sobrou o Ike Tiger e aí eu fiquei com ele. E aí um dia meu pai tava limpando o quintal e juntou várias... várias folhas, sabe? Aham. Aí ele jogou fora a tartaruga. Não, ele tacou fogo, né? Nas folhas. que- Pera, ele jogou fora a tartaruga. Tira! Não, e daí a gente... Isabela, não fala o seu nome completo, senão vão pesquisar seu pai e vão mandar prender, cara. Ih, Calma, não dá, deixa não eu dá, terminar de porque eu contar a marco. história. Aí a gente fala assim, ué, cadê o White Tiger, cara? Não tá por aqui. Aí meu pai tava lá tacando fogo e falei, mãe, não é possível não, velho. Aí minha mãe já foi logo correndo com uns baldes assim de água pra jogar em cima. Ele tava embaixo, Nossa. bem no meio do negócio, mas não machucou, não aconteceu nada com ele. Não tava machucou no porque não casco, foi né? na sua pele, né? Não, porque deu Ah, tempo, tá bom. entendeu? Deu tempo. E, Caramba. cara, eu fazia muitas coisas com esse jabuti. Eu dormia com ele, tomava banho com ele, a gente estudava junto. Sério, eu A gente peguei apostava uma corrida. folha assim e pintei. É. E aí colei no casco dele, sabe? Isabela, você gostava tinha dele. amigos quando você era pequena? Cara, eu tive muitos bichos. Muitos. Os bichos são os meus amigos, não comigo. Exatamente. Eu tinha o White Tiger, eu tinha o Graciel, que era um frango. Graciel é um ótimo nome pra um Eu frango, né? Eu tinha a Pitica, que era uma galinha. Eu tive 2 patos, eu tive 2 cachorros. Mano, vocês chamaram a melhor pessoa pra falar sobre pets. O auge, eu queria ter muito um porquinho, mas a minha mãe, ela me brecou. Ah, sim. desculpa, mas um porquinho é a mais, né? Você mora na fazenda, Isabela. Ela falou assim, não vou deixar porque vai destruir meu quintal. E eu fiquei, não, mãe, por favor. E eu tenho um tio que ele Não, só seria não é forçar a barra, veterinário. né? Ele só não é veterinário, mas ele tem vários bichos. Vários. Daí eu falei, tio, eu quero um porquinho. Ele falou...
eu te dou. Quer? Eu te dou. Vou buscar. Mais ou menos Nossa. assim. Aí minha mãe me brecou e falou, não, porco não. Porco não. Há um limite. Tem um limite de animais aí, né? Mas eu tive muitos bichinhos, muitos. Poxa, depois que a tartaruga, que o jabuti quase pegou fogo, acho que um porco não ia ser muito legal. Não, E ele ainda fugiu, cara. Ele fugiu, ele sumiu. A minha cachorra, ela é filha de uma cachorra da minha mãe, que era filha da cachorra da minha mãe. Nossa. Que aí a minha mãe, quando ela casou com meu pai, ela comprou uma cachorrinha, né? A Julie. Aí a Julie teve filhos. Uma foi pro meu padrinho, uma foi pro meu tio e a outra ficou com a gente. É. Que era a... Não lembro o nome da própria cachorra. Eu não lembro o nome dela, acredito. Ah, que ponto chegamos, Nossa, né? Bia. Aqui chegamos. Eu vou lembrar até o final. Você pode Tá. esquecer o seu nome, mas não esqueça o nome do seu doguinho. Mas é porque eu convivi pouco com ela. Ai, tudo Que bem. aí meus pais se separaram. Aí... Ai, meu Deus, não lembro o nome dela. Dolly. Sabia que tinha alguma coisa a ver com refrigerante. Dolly Guaraná, Dolly. o melhor. Não somos Aí- patrocinados. Dolly Guaraná. Dolly, Aí- inclusive, se você quiser patrocinar o podcast... Por favor. Estamos à Gente, disposição. Aí, depois que meus pais se separaram, né? A Dolly, ela teve filhotes. E aí, o meu pai falou, ai, pode pegar uma. Aí, na verdade, não fui eu que escolhi a minha cachorrinha. Foi a minha cachorrinha que me escolheu. Porque eu ia lá todo domingo brincar com os filhotinhos. E aí todos eles saíam pra brincar no quintal e só ela ficava brincando comigo. Ah, Bia! Aí beleza, a gente esperou o tempo certo pra ela ir lá pra nossa casa, lá no apartamento que eu tava morando. Aí ela chegou, a gente ainda não tinha um nome pra ela. E na época, era criança, né? 6 anos. Eu tava passando Carinha de Anjo Ai. no SBT. E eu gostava muito. Aí a minha primeira Como opção- chamava a protagonista? Do Dulce. Carinha de Anjo? Dulce. Era Dulce o nome da cachorra? Não. Eu ia colocar de Carinha de Anjo. É um bom Nossa. nome. Aí minha mãe Vem, falou... carinha, vem, carinha. Aí a mãe falou, não, De anjo. esse nome não, muito grande. E aí eu lembrei que a Carinha de Anjo achou uma cachorrinha na rua e parecia muito com a minha. Nossa. Não tinha a mesma cor, mas era a mesma raça. Cara, e aí o nome sua dela era história da Fadinha. carinha de anjo. Aí, E aí o quê? Fadinha era o nome da cachorrinha da Carinha de Anjo. Aí eu falei, vai ser Fadinha, vai. E essa sua história é fofinha? Vai ser fadinha. Parece uma fadinha. Parece safadinha real. Ai, gente, o nome dela é Fadinha, fada no diminutivo. Little Fairy. Fada sensata. Fadinha. Vai ser fadinha, vai. Aí eu tenho uma história triste depois da Fadinha. Ah, vamos continuar a história. Continua, Babi. Aí o meu pai, ele ia se mudar da casa, né? Aí ele deu a Dolly pra veterinária, porque ele tinha um pet shop, o pet shop faliu, tá? Já adianto essa parte. E aí... Ah, o pet shop tinha o meu nome. Sério? Beatriz ou Raposo? Rações Beatriz, porque o sócio dele também tinha uma filha chamada Beatriz. Olha só. Uau. Ah, Mas enfim, faliu, não importa mais. Faliu, não ligo. Não ligo. E aí a avó da Fadinha veio pra gente, porque, tipo, minha mãe era muito apegada a ela. Aí ela já era velhinha. E aí as duas tiveram que aprender a conviver juntas. E era um pouco difícil, porque a Fadinha é uma cachorra difícil. Era uma pessoa de... E a Julie, que é a avó dela, é uma cachorra muito, como eu posso dizer? Imagina Nada. aquelas pessoas ricas. refinada. Isso. É, snob? Não snob, muito chique, refinada, se acha. Essa era a avó da Fadinha. E a Fadinha é o contrário. Toda Até hoje, serelepe, ela tem pimpona. 16 anos, ela fez 16 anos, acho que semana passada, e ela tem mais disposição que eu. Nossa. E aí, a Julie não gostava muito de mim, porque quando eu nasci, a minha mãe começou a dar mais atenção pra mim do que pra ela. Ciumenta. Então, É. quando eu era pequena, ela nunca ficava no mesmo ambiente que eu. Só Ela que te agora ela odeia. não tinha escolha. O meu cachorro, quando ele vê alguém se abraçando na frente dele, principalmente se for a minha mãe abraçando a minha irmã, ou tipo, eu e minha mãe se abraçando, ele começa a latir, porque ele tem ciúmes também, sabia? Caramba. Aí ela teve que aprender a conviver comigo. E aí ela teve um tumor no olho. E aí a minha mãe, tipo, o veterinário falou, olha, ela não vai durar muito não. Se eu fosse você, eu sacrificava. E aí ela falou que ia. Nossa, nunca chorei tanto na minha vida. Ai, gente, eu odeio bad vibes de dogs, porque eles trazem muita felicidade, mas, mano, Sim. Então eu vou quando eles falar... ficam mal, a gente fica mal também. Então eu vou Muito. falar uma bad vibes de um sapo. De um sapo, Ah, cara. Não, Beatriz. que nojo. Sai daqui, Beatriz. Sai Para! daqui, sai. Eu tive um sapo.
Você teve um sapo Eu tive. que ficava na sua casa? Sim. Cara, Não quem é cria um sério? sapo, Ele velho? era pequenininho. Um- Ele era do Que tamanho. nojo. Ele era menor Não, do que o meu diga ele não. dedinho. Era uma ranzinha. Só Era um nojento. sapinho. Sapo é venenoso. Ai, desculpa, não é. eu tenho um preconceito com sapo. Para! O nome dele era Trevo. Trevo. Trevo é um bom nome. Eu achei Um clichê. sapo sim. É. Por causa do Harry Potter. Ah, sim. Por isso que eu falei, achei clichê. Já tinha ouvido. É porque o meu animal preferido é um sapo. Aí, o meu... Diferente, né? O animal Aham. favorito. A Beatriz, ela é peculiar. É, desde sempre. Quando eu fiz 1 ano, a minha mãe me deu de Dia das Crianças uma pelúcia de sapo. Eu tenho ele até hoje. Ah, então é por isso, é porque você tem um carinho afetivo pela imagem do sapo. Aí o meu primo, ele tava internado, né, por problemas com drogas, né? Não usem drogas, crianças. Não usa. É, num lugar muito distante, tinha muito mato. E num dia que teve muita chuva, apareceu uns sapos por lá. Aí ele pegou um sapo e no dia da visitação ele deu o sapo pra minha mãe, pra ele me dar, pra ela me dar. Fofo. Eu fiquei com muita dó do sapo, porque eu sabia que aquele não era o habitat dele. Mas assim, não dava pra eu devolver ele em qualquer lugar. Falei, bom, vou cuidar dele, né? Aí, nossa, naquela época eu tinha tanta picada de formiga na minha mão. Porque era a única coisa menor do que ele. Caramba. Eu descia no meu prédio, no jardinzinho pra caçar formiga, e as crianças me ajudavam. E as crianças? Você não era criança. Não, É. eu tinha 17. Uau. Ah, foi ontem. Aí, Inclusive, eu trouxe meu sapo pra vocês verem. não, lembra que eu falei que era uma história meio bad? Então, tá chegando Mas você aí. falou que não ia contar uma história bad, Não, eu cara. falei que Ela eu não ia falou contar que- uma história bad de cachorro, eu ia contar uma história bad tá, de sapo. Aí, um dia desses, né, eu fui pro clube, ele vivia no aquário, né, eu fui pro clube, que é do lado da minha casa. E minha mãe deixava ele no jardinzinho, depois ela tirava por causa do sol. Aí eu chego em casa, tô indo tomar banho, né. Ah, então, Bia, eu tenho uma notícia. Seu sapo morreu. Aí eu, o que foi? Ela, lembra que eu deixei o trevo pra tomar um solzinho lá na varanda? Eu esqueci de tirar ele. Ele cozinhou na água. Porque o sapo, ele não percebe quando a temperatura da água tá mudando. Porque a pele dele é... É. Aí eu comecei a chorar, minha mãe começou a chorar. Aí ela queria tacar ele na privada e eu tava tomando banho. Eu falei, você não vai aparece aqui! Ivan, conta das suas tartarugas. É Eu queria verdade. voltar nesse assunto. Coitado do Ivan, foi cortado. Foi cortado por um jabuti que era cega e morreu afogado. Ah, tudo bem, a gente volta aqui. Mas então, eu tinha 2 tartarugas, né? Como eu falei há um tempinho atrás. Só que uma delas só comia a raçãozinha e a outra só comia as vitaminas. Que a gente dava umas vitaminas pra elas crescerem e tal, tudo. Só que aí a gente tinha que fazer de algum jeito pros dois comerem as duas coisas. Porque senão um ia ficar com deficiência de vitamina e o outro ia ficar com deficiência da Comida. da ração dele lá. O que a gente fazia na hora de comer? A gente não, né? Meu pai e minha mãe, porque eu era criança, eu esquecia de fazer e eles reclamavam que eu não fazia, sendo que eu fazia, mas aí acontece. Isso porque eles te deram a tartaruga porque era mais fácil de cuidar. Exato. Daí, o que eles faziam? Eles pegavam o vidrinho de cima do aquário, né? Que era uma tabuinha de vidro reta e retangular. Colocavam assim entre as duas e daí colocavam um pouco de ração e um pouco de vitamina de um lado e um pouco de ração e um pouco de vitamina do outro e só tirava quando eles comiam. Daí, tipo, tinha que ficar dividindo sempre eles pra comer, porque senão um comia a comida do outro. Você vê como tartarugas precisam de cuidados? Com certeza. Sim. Senão elas fogem. Fogem, é Não, real. jabutis fogem, tartarugas eu acho que é bem difícil. Vou contar como que eu cheguei a ter 3 gatos. Porque a gente tinha 2. Hoje Ele você é o tem pai gatos. dos gatos. Tenho 3 gatos e eles ainda estão comigo. Eles têm 5, fizeram 5 anos, 2 deles, e um vai fazer no final do ano. A gente tem eles desde 2014. A gente, primeiro lá em casa, eu cheguei pra minha mãe, mãe, eu gosto de gato, eu quero adotar. E ela falou, eu gosto de gato também, porque ela sempre falava que gostava de gato, já tinha quando era menor, mas não teve mais. E daí eu falei, eu quero adotar. Ela falou, tá bom, vamos, sem problema nenhum. Ela sempre me reclamava de que não queria bicho em casa, mas aí quando o bicho que ela quer, enfim. Quando o bicho ela gosta, tudo bem. Aí a gente foi, né, viu num site lá de adoção, adotou com uma mulher lá, eu não lembro o nome dela, acho que é Érica. Beijo, Érica. Daí veio pra casa, né, o Breu e a Jade, eles eram pequenininhos assim, cabiam Breu e a Jade. cabiam na mão, cada um cabia em uma mão, assim,
solteira. E eles se davam muito bem, dormiam juntos, tal, brincavam. Só que o meu irmão, quando a gente perguntou assim, você quer dar um nome pra um, você quer adotar um, aí fica 2 aqui em casa, um é seu e um é do Ivan, você tem que ajudar a cuidar. Eu não quero gato, não quero animal, não quero nada. Chegou os 2, com o qual que ele foi brincar, com o meu, obviamente. Porque o do irmão é sempre mais legal. Exatamente. Só que eu falava pra ele, não, você não queria gato, você não vai ter gato, não é seu. Não toca no meu gato. Solta o meu gato. Não, eu falo, deixa ele em paz, porra. Aí ele ficava triste, ele começou a ficar incomodado com isso. Aí no meu aniversário, na comemoração do meu aniversário, eu queria um gatinho. Aí Vidão, né? Nossa, meu irmão, nossa. Daí beleza, meu irmão foi lá, pediu. A gente foi, deu um maior trabalho pra adotar, assim, a gente teve que ver outro lugar, acabou pegando um que tava num pet shop, que a mulher precisava se livrar da gata mãe e dos filhotes, porque não tinha como cuidar, tava, sei lá, dando muito trabalho. A gente acabou pegando, ele era menor ainda, ele cabia embaixo da geladeira, aqueles vãozinhos assim, uns vãos de tipo, uns 2 dedos, ele cabia embaixo da geladeira. Só que ele veio todo doente, ele veio com fungo na orelha e verme no intestino, alguma coisa assim. Aí passou pros outros, tava com pulga também, passou pros outros gatos. Aí a gente teve que levar no veterinário, tratar, passar pomada. Nossa, é maior processo. Dar comprimido. Vocês já deram comprimido pra gato? Não, só pra cachorro. Nossa, só pra gato cachorro. é horrível. Você tem que segurar você tem que segurar todas as patas e forçar pra abrir a boca. Eu tô começando a achar que a minha cachorra é um gato. Cachorro dá pra você enganar, né? Pra dar comprimido. Você não conhece a minha cachorra. Dá pra enganar. Eu dava comprimido pro cachorro da minha tia, o Bolt. Que ele é meio dela, assim, enfim. Eu colocava na banana e ele comia. A fadinha consegue separar o remédio da meu comida. cachorro também. Mas aí, quando a gente conseguiu deixar tudo bem, assim, primeiro que meu irmão não ajudou em nada no tratamento. Segundo que, quando o dele tava saudável, pra qual gato que ele foi mexer? O seu? No meu. Obviamente que ele foi mexer no meu. Ele se apaixona pelo seu gato. Só porque o meu gato é preto. É porque é seu, não é porque é um gato mais especial, é porque é seu. Não, Gatos pretos são deve mais ser bem bonitos. por isso mesmo. Deve ser bem por isso mesmo. Mas aí tamo lá, é o Breu, a Jade e o Jack. Fofinho os nomes. A minha prima tinha um gatinho, que a minha tia também achou na rua, ele tinha um rabinho quebrado, assim. E daí ela trouxe pra casa, a minha prima é muito a louca dos gatos, daí ela resolveu ficar, a gente achava que ele era uma gatinha, e a gente colocou o nome dele de... Era um gato trans. Delear. Ai, cara... Ótimo, não A lembro da Marceline. história. A gente colocou o nome dela. Calma, que eu vou contar. A gente colocou o nome dele de Marceline. E daí chegou a minha outra prima e falou assim: cara, isso não é uma gata. É um gato. E como que vocês não tinham visto que não era um gato? A gente gato olhou não- e achou que era uma gata. Gato não dá pra ver muito bem a diferença. E dependendo da idade, não colhei demora. debaixo do gato. É difícil ver as bolinhas. Aí, a minha difícil. prima, como ela já tinha um gato, então ela soube falar, tipo, não, isso aqui é um gato, não é uma gata. E daí ele ficou Gatinho, era o nome dele. Mudou pra gatinho. Gatinho. Gatinha é o nome de ninguém. É o apelido do crush. Gatinho. Não é não. Vou contar. Minha mãe tinha um cachorro que chamava Boomer. E aí, tipo, era um cachorro da época dela de solteira e tal. E aí, quando ela tava, tipo, noiva já, meu pai nunca gostou muito de cachorro, de animal, tipo, cachorro dentro de casa, nem nada, porque ele era todo frescurento. E aí, o cachorro desapareceu. O Boomer desapareceu. Ele fugiu. Minha mãe saiu, tava uma tempestade, ela saiu na chuva, pelas ruas, procurando o cachorro. E aí, e o meu pai do lado, assim, ó, com o fusquinha dele, assim, ó. Entra no carro, mulher, vai ficar na chuva. Ela, não, porque eu vou achar meu cachorro e não sei o que lá. Ela achou o cachorro, estava dentro da casa de uma pessoa, de um dos vizinhos lá. Nossa. Aí ela bateu lá, esse aqui é meu cachorro, pode me devolver, viu? Aí a mulher pegou, devolveu o cachorro, aí ela voltando assim, aí o meu pai, não, esse cachorro molhado não vai entrar no meu carro, não. Ela, então eu também não vou entrar. Aí ele, não, tá bom, então entre os dois, vai entrar os dois assim no carro. Ai, que da hora. Essa foi uma história feliz. Foi. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o podcast. Eu sou Ivan Sato Eu sou Bia Raposo. Eu sou Bianca Etalessi. Eu sou Isabela Rodrigues. e até o próximo.